Bem-vindo ao Pré-Calouro da UEAR, mais uma aula de língua portuguesa e a temática regência verbal. Você já parou para pensar o que é regência verbal? É a exigência ou não de preposição por parte do verbo. Portanto, todo estudo vai se pautar tendo o verbo como centro, tendo o verbo como aquilo que vai determinar o que vem depois. Se é o complemento verbal direto, se é o complemento verbal indireto, se é o adjunto adverbial ou se é o predicativo do sujeito. Preparado, então? Para embasar nossa aula de regência verbal, vamos conhecer um poema famosíssimo da primeira fase do modernismo, chamado Canto do Regresso à Pátria, do Oswaldo de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Gostou do poema do Oswaldo de Andrade? Durante a aula vamos aproveitar frases do poema para exemplificar a regência verbal. Mas é hora de você ganhar intimidade com a classificação dos verbos quanto à predicação. É uma classificação tradicional, não é a primeira vez que você vai olhar para ela, mas é importante fixar alguns detalhes. Primeiro, o verbo pode ser VTD, chama-se verbo transitivo direto. Interessante é que a palavra transitivo, nesse caso, simboliza complemento. Portanto, traduzindo, verbo que pede um complemento direto. E direto, anote aí, significa sem preposição. O antônimo desse tipo de verbo é o VTI, o transitivo indireto. Como sabemos que a palavra transitivo simboliza complemento, verbo que exige complemento, mas de modo indireto. E o que significa isso? O complemento atrelado ao verbo por meio de uma preposição. E há situações em que o verbo tem dupla predicação, chamado de transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Bem previsível, virá um complemento chamado objeto direto, ou seja, sem preposição, e um outro obrigatoriamente preposicionado, o objeto indireto. Mas, dentre todos os verbos, é muito importante que você compreenda o que é um verbo intransitivo, traduzindo, um verbo que não precisa de complemento. É bom lembrar que a nossa língua só tem dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Portanto, um verbo será intransitivo quando não vier acompanhado de nenhum dos dois. E uma lista pequena, finita, com os famosos verbos de ligação. O nome verbo de ligação, a nomenclatura, remete a uma ideia de que o verbo é uma espécie de quase não verbo, ou seja, ele não é um verbo significativo. Toda a lógica da frase não residirá no verbo, mas aquilo que está depois do verbo, no famoso predicativo do sujeito. É muito importante que você tenha intimidade com algumas palavras técnicas para entender melhor o que é regência verbal. Primeiro, o que é verbo? Tem uma definição pronta? Olha, vai uma aqui. É a palavra que permite inúmeras flexões, o que nós chamamos de conjugações do verbo. Você pega um verbo como amar e imediatamente é preciso conjugá-lo no presente, no passado, mais de um passado, no futuro, mais de um futuro. Essas inúmeras flexões fazem do verbo uma palavra muito especial da nossa língua. Depois de entender o que é a palavra transitivo, porque parece que no dia a dia não temos um paralelo, mas olhe o detalhe, transitivo tome como complemento. Então dizer que um verbo é transitivo é dizer que ele precisa de um complemento. Outra palavra importantíssima, direto. Olha, um complemento direto é um complemento ligado diretamente ao verbo, sem intermediação de uma preposição. O antônimo indireto significa o complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição.
E é interessantíssimo que você lembre que intransitivo significa não transitivo. Partindo do princípio de que transitivo é o verbo que precisa de complemento, portanto, intransitivo não precisa de complemento, mas traduza melhor isso. Significa que não precisa de objeto direto nem de objeto indireto. Olha uma coisa muito séria. Muitos alunos aprenderam que quando o verbo tem sentido completo, depois não tem mais nada, é assim que ele é intransitivo. Pode ser, não há problema nenhum. Mas às vezes o verbo intransitivo tem de vir acompanhado de alguma coisa para que haja sentido. E essa alguma coisa não será objeto direto nem indireto. Mas pode ser, sabe o quê? O predicativo do sujeito. Está preparado para isso? É que às vezes o aluno pensa que só existe predicativo se o verbo for de ligação. Não é verdade. O predicativo pode aparecer ao lado de qualquer verbo e é muito comum ao lado de um verbo intransitivo. Quer um outro detalhe? É muito comum que o verbo intransitivo venha acompanhado de um adjunto adverbial, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade. Portanto, prepare-se para entender verbo intransitivo não como o verbo que sozinho basta para a frase, mas aquele que pode vir, sim, acompanhado ou de predicativo do sujeito ou de adjunto adverbial. Aquilo que aparece depois do verbo pode ser o complemento verbal, mas não decore. Pode ser também um adjunto adverbial e, como já disse a você, pode ser o predicativo do sujeito. Vamos nos concentrar no objeto direto, o famoso complemento verbal direto. Observe uma frase colhida do poema Canto do Regresso à Pátria, do Oswaldo de Andrade. Minha terra tem palmares. Bom, você está diante de palmares fazendo o papel de complemento do verbo ter. Se nós olharmos a estrutura da frase, você tem minha terra no papel de sujeito, tem o verbo ter e, naturalmente, a ideia de ter algo, e esse algo que complementa o sentido do verbo é o substantivo palmares. Não há preposição entre os dois, por isso ele é chamado de objeto direto. É só depois de olhar esses detalhes que você conclui o verbo ter é, de verdade, nessa frase, verbo transitivo direto. Percebeu? Vamos então olhar o antônimo, o oposto do objeto direto, que é o objeto indireto, ou seja, aquele que se liga ao verbo obrigatoriamente por meio de uma preposição. Quando lemos o povo gosta de rosas, eu acho que não tem jeito de eliminar o de. Acho que dizer o povo gosta rosas parece frase de estrangeiro, não é verdade? Veja que a sabedoria popular nesse caso é interessante. O brasileiro não tropeça nesse tipo de frase. Quando a frase é simples, quando o período é simples, quando a oração é absoluta, o entendimento da regência verbal fica bem óbvio. Portanto, quando você olha para a estrutura da frase, você sabe que quem gosta, gosta de, naturalmente reconhece que o de é uma preposição e a expressão de rosas é o que nós chamamos de complemento verbal com preposição, complemento indireto, ou o popularmente conhecido objeto indireto. Bem, aí você conclui que o verbo gostar, nessa construção, é verbo transitivo indireto. Muito importante que você não confunda objeto direto, objeto indireto com os famosos adjuntos adverbiais. E essa percepção se dá muito no campo da semântica, ou seja, no campo das ideias. É por meio da ideia que você pode fazer a diferença entre um objeto direto, objeto indireto ou adjunto adverbial. Olha, quando você lê moro em Manaus, é claro que a lógica de morar envolve a preposição em. Percebe isso? Portanto, você tem o verbo, né, e logo depois tem um em, e logo depois o substantivo Manaus. Vamos pensar. Essa expressão em Manaus, ela é o objeto indireto do verbo morar ou ela é o adjunto adverbial? Olha, você sabe que o objeto indireto nasce obrigatoriamente por meio de uma preposição. Está aí a preposição em, mas o problema é a ideia. No contexto, quando você diz eu moro em Manaus,
o papel da expressão em Manaus é indicar o lugar onde eu moro. Por isso, você está diante de um adjunto adverbial de lugar. Só depois de concluir que, por meio da ideia, trata-se de um adjunto adverbial, é que você conclui: o verbo morar não é VTI, não é transitivo indireto, ele é verbo intransitivo. E olhe, para você que pensava que somente verbo transitivo indireto exigia preposição, essa frase é muito boa para você apreciar. Um verbo intransitivo devidamente acompanhado de preposição. Mais uma frase do poema do Oswaldo de Andrade para reforçar a ideia de adjunto adverbial. Leia comigo: sem que eu volte para lá. Concentre-se no verbo voltar e olhe a ideia de voltar para algum lugar. Você reconhece que o para é preposição, é uma das mais tradicionais da nossa língua. Reconhece que o lá tem como classe gramatical advérbio. E o conjunto para lá, naturalmente, é o adjunto adverbial de lugar. Olhe, então, diante do contexto, interpretando para lá como ideia de lugar, você só tem uma classificação para o verbo voltar na frase em questão. É um verbo intransitivo. Percebeu como se dá esse ritual? Primeiro você interpreta, incluindo a semântica, o sentido, interpreta aquilo que está depois do verbo e depois conclui que o verbo é intransitivo. Como perceber no momento da leitura que se trata de um adjunto adverbial ou de um complemento verbal? Sabe qual é o segredo? É treinar, é leitura atenta, é unir todos os detalhes que você está colecionando para tomar a decisão correta. Acompanhe comigo. Quando você lê votei em Ricardo, você sabe que o verbo votar está exigindo a preposição em, votar em alguém. Você sabe que a expressão em Ricardo não é tempo, não é modo, não é lugar, não é dúvida, não é condição. É por eliminação. Você só tem uma maneira de interpretar em Ricardo, é em alguém, votar em alguém. Portanto, por eliminação, você não está diante de um adjunto adverbial. Conclusão, a expressão em Ricardo é o objeto indireto e a consequência disso é que você só pode chamar o verbo votar de verbo transitivo indireto. Perfeito? Comparemos agora com uma nova frase. Eu votei em Manacapuru. Olha, o milagre é o sentido, é o mesmo votei da frase anterior, é a mesma preposição em e o substantivo Manacapuru. Mas confesse, você não vai dizer que votei em Ricardo é a mesma coisa que votei em Manacapuru. Para a gramática, parecem coisas iguais, porque você tem o verbo, tem a preposição e tem um substantivo. Na primeira frase é Manaus, na outra frase é Manacapuru. Mas há uma diferença bem grande de ideia, já que você não lê votei em Manacapuru com a ideia de votei em alguém, e sim com a ideia de votei em algum lugar, ou seja, a expressão em Manacapuru dizendo o local da votação, o local em que votei. Conclusão, a expressão em Manacapuru só pode ser interpretada como adjunto adverbial de lugar. E o verbo votar, que na frase anterior era transitivo indireto, agora só pode ser classificado de verbo intransitivo. Vamos treinar? Vamos insistir na diferença entre complemento verbal e adjunto adverbial. Leia comigo, ele dormiu com a prima. Você sabe que ele é o sujeito, o verbo dormir você reconhece imediatamente e a ideia de dormiu com alguém, com a prima. A dúvida é, esse com a prima é um adjunto adverbial de companhia, ele dormiu em companhia da prima, ou estamos olhando para um objeto indireto, o complemento do verbo transitivo indireto? É uma saia justa, mas sabe como é que você decide? Pensando, a ideia de dormir com alguém, eu acho que é uma ideia de dormir acompanhado de alguém, na companhia de alguém. E é tão verdade que é a ideia de companhia que você poderia dormir sozinho, mas às vezes com medo, aquela coisa de ter medo de fantasma, de assombração, você convida a prima, sem nenhuma maldade, só para lhe fazer companhia ali na hora de dormir.
Conclusão, você está olhando para um adjunto adverbial de companhia e a dedução lógica, o verbo dormir, está empregado como intransitivo. Compare a ideia anterior com a nova ideia, ele casou-se com a prima. Vamos tecer considerações? Temos o mesmo verbo, agora acompanhado de um pronome, mas temos com a prima a mesma expressão que nós tínhamos na frase anterior. Bem, mas a ideia de casar-se com a prima é bem diferente da ideia de dormir com a prima. Por quê? Você não pode se casar sozinho, ou seja, você se casa obrigatoriamente com alguém. Não podemos mais levar para o lado da companhia ou para o adjunto adverbial de companhia. Conclusão lógica, a expressão com a prima é o objeto indireto e o verbo casar, naturalmente, verbo transitivo indireto. Está tirando conclusões? Não há como decorar a regência verbal. Por quê? Porque numa frase a expressão com a prima é apenas um adjunto adverbial de companhia. Na outra frase, a mesma expressão já funciona como objeto indireto. Portanto, é um exercício que une morfologia, que une sintaxe e, naturalmente, o sentido das coisas para que você tome a decisão acertada. Mais duas frases para você desfazer de uma vez por todas as dúvidas entre adjunto adverbial e complemento verbal. Leia comigo. Chorei muito. Pronto. Só duas palavras, o verbo chorar e a palavra muito. Qual é a conclusão imediata? Que o muito é a intensidade com que eu chorei. Note que estamos trabalhando com uma dupla, verbo e aquilo que intensifica a ação verbal. Portanto, o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Conclusão, verbo acompanhado de adjunto adverbial, naturalmente verbo intransitivo. Percebeu? Agora compare o mesmo chorei com a expressão por você. A compreensão de chorei por você é imediatamente a compreensão de que chorei por alguém. E aí você interpreta o por você como objeto indireto e o verbo chorar, verbo transitivo indireto. Está sentindo o drama? Numa frase, o verbo chorar é intransitivo, porque veio seguido de um adjunto adverbial. Numa outra frase, muito parecida, com quase as mesmas palavras, ele já migrou para verbo transitivo indireto. Ou seja, temos de estar atento ao contexto e ao sentido para tomar essas decisões. Vamos apresentar a você duas frases com o verbo nascer. Quero ver se você percebe a diferença entre as duas. Primeira delas, a criança nasceu em casa. Note que temos o sujeito a criança, temos o verbo nascer e a expressão em casa. Só há uma maneira de interpretar a expressão em casa. É o lugar em que a criança nasceu. Portanto, adjunto adverbial de lugar. Conclusão, verbo nascer acompanhado de adjunto adverbial de lugar, verbo intransitivo. Percebeu? Agora, compare com a frase a criança nasceu perfeita. Tiramos o em casa, portanto, sumiu a ideia de lugar e colocamos a palavra perfeita no lugar. Bem, e aí vem uma dúvida que é cruel. A palavra nova, ela entrou para indicar o modo como a criança nasceu ou não há essa lógica de adjunto adverbial de modo? Perceba a sintonia entre a criança e a palavra perfeita. O que eu quero dizer é que perfeita só é feminino porque é a criança. Se fosse, por exemplo, o menino, você não diria que o menino nasceu perfeita. Você diria com coerência que o menino nasceu perfeito. Sabe qual é a conclusão? Que a palavra perfeita entra na frase no feminino para combinar com o substantivo criança, não é advérbio, não é adjunto adverbial, é o famoso predicativo do sujeito. E aí vem uma dúvida. Se a palavra perfeita está no contexto fazendo a função de predicativo, o verbo nascer então é de ligação? Anote ou ouça e não esqueça mais. Em nenhuma situação o verbo nascer pode ser um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo, há todo um ritual, toda uma ação envolvendo nascer. Portanto, ele é verbo intransitivo e vem acompanhado do predicativo do sujeito. Reforçar de novo? Um verbo intransitivo
tanto pode vir seguido de um adjunto adverbial, quanto seguido do predicativo do sujeito. Vamos notar os detalhes em duas frases com o verbo voltar. Leia a primeira comigo. Ela voltou à escola. Nós sabemos que o sujeito é ela, o verbo voltar no passado e a expressão à escola, que só pode ser interpretada como lugar aonde ela voltou. Conclusão, verbo voltar seguido de um adjunto adverbial de lugar só pode ser classificado de verbo intransitivo. Perfeito, não é? Agora compare com a construção ela voltou cansada. Não temos mais a ideia de lugar. E a palavra cansada pode muito bem ser interpretada no sentido de modo, mas não pode ser classificada de adjunto adverbial de modo. Por quê? Porque cansada só é cansada para combinar com o pronome ela, que é feminino. Naturalmente, estamos diante de mais um caso em que o verbo intransitivo veio seguido do predicativo do sujeito. Novamente, não há nenhuma lógica quando você, diante dessa conclusão de que cansada é o predicativo, chama o verbo voltar de verbo de ligação. É um verbo significativo, há uma ação envolvida, um deslocamento que você sabe muito bem qual é, e o verbo voltar só pode ser chamado de verbo intransitivo. E é claro, né, com o sujeito e logo depois o predicativo do sujeito. E agora uma das frases mais interessantes, porque envolve um verbo tradicionalmente conhecido como verbo de ligação, o famoso verbo estar. Leia comigo. Ela está grávida. Olha, como é que você interpreta as três palavras? Naturalmente, o ela como sujeito, o verbo estar, tradicional verbo de ligação, e a sintonia entre ela e grávida é o predicativo do sujeito. Perceba, um verbo só é de ligação quando vem seguido de predicativo. É o que ocorreu, é o que se considera uma frase normal, esperada, sem nenhuma novidade. Mas compare agora com a nova construção, ela está em casa. Veja como ela continua sendo sujeito, mas a expressão em casa não pode ser interpretada como predicativo. Há uma simbologia envolvendo a sequência em casa, que é a simbologia de lugar. Conclusão, só há uma maneira lógica de interpretar o em casa, é o adjunto adverbial de lugar. Não sabemos em que situação ela estava, se estava triste, se estava grávida, ou não dá para adivinhar, mas sabemos o local, o lugar em que ela estava. Conclusão, o verbo estar, como não está seguido de predicativo, vai ser classificado de verbo intransitivo. Eu acho que são essas lógicas que quando você domina, aí pronto, acabaram os segredos tanto da regência quanto da própria sintaxe da frase. Olha uma coisa que chama muito a atenção. Por definição e por tradição, o objeto direto vem ligado ao verbo sem preposição. Podemos confiar nessa lógica? Ou ela falha? Acompanhe, falha. Por quê? Porque às vezes a preposição não é exigida pelo verbo, e sim por uma outra palavra. Olha o que ocorre com a frase, ela ama a mim. Você teria coragem de eliminar a preposição a? Parece que ficaria uma frase bem estranha para ser dita por brasileiros. Ela ama-me. Às vezes a pessoa pensa que índios falam assim, olha, depois da internet na tribo eles estão falando sem esse defeito que parece mais frase de estrangeiros. Conclusão, a preposição a existe, é obrigatória, mas ela é exigida pelo pronome tônico mim, que não tem sentido sem a devida preposição. E aí você está diante do famoso objeto direto preposicionado. É uma situação curiosa, porque o verbo é transitivo direto, o verbo amar é bem tradicional, sempre transitivo direto, e somos obrigados a usar uma preposição por conta do pronome pessoal oblíquo tônico. Vamos testar se você está realmente acompanhando toda essa lógica de regência verbal. Olha a proposta, assinale a errada, assinale a frase errada. Letra A, eu amo muito você. Letra B, eu amo-a muito. Letra C, eu amo-te muito. Letra D, eu te amo muito. E letra E,
eu lhe amo muito. Todas são frases populares, mas olha o que está por trás da regência verbal. O amar é um tradicional verbo transitivo direto. Portanto, ele rejeita uns pronomes e elege outros para complemento. Um por um. Letra A, eu amo muito você. A palavra você pode sim funcionar como objeto direto de qualquer verbo. Letra B, eu amo-a muito. Perfeito, né? Tem uma coleção de pronomes, o, a, os, as. Esses pronomes podem ser objeto direto. Eu amo-te muito. O ti é eclético. Por quê? Porque ele tanto pode ser objeto direto quanto indireto. A posição não deve atrapalhar você. Tanto faz dizer eu amo-te muito, como dizer eu te amo muito. A gramática permite o pronome depois ou o pronome antes do verbo com flexibilidade. Agora, há uma proibição séria com relação ao uso dos pronomes átonos. O lhe não pode fazer o papel de objeto direto. Portanto, a última frase, eu lhe amo muito, apesar de popular, é gramaticalmente errada. E agora uma verdadeira armadilha comum em provas de vestibulares e concursos. Assinala a alternativa em que há erro quanto ao emprego do pronome ou dos pronomes a e lhe. Vai um alerta. São pronomes com funções opostas. Por quê? Porque o a é tradicional para o papel de objeto direto e o lhe para o papel de objeto indireto. Leiamos a primeira frase. Minha avó, visitei-a na semana passada. A fama do verbo visitar é de transitivo direto e o azinho, o pronome fazendo o papel de objeto direto, perfeição total na letra A. Vamos para a letra B. Visitei-lhe a avó na semana passada. O lhe está de modo, ou empregado de modo especial. Olha a leitura adequada. Visitei-lhe a avó significa visitei a avó dele, a avó dela ou ainda a sua avó. E quando o lhe assume essa ideia de posse, é corretamente empregado e a função é de adjunta adnominal. Portanto, a letra A está correta e a letra B de bola também. Letra C. Você é simples. Eu a admiro muito. Admirar é mais um verbo tradicional como transitivo direto. Portanto, eu a admiro muito, perfeito, não há problema nenhum. Agora, olhe como o mesmo verbo está acompanhado do lhe na letra D de dado. Admiro-lhe muito a simplicidade. Traduzindo, admiro muito a simplicidade dele, a simplicidade dela ou a sua simplicidade. Mais uma frase em que o lhe assume a ideia de posse é correto e só pode ser interpretado como adjunto adnominal. Quando você lê a letra E, lembro-me bem do dia em que lhe conheci, aí temos um erro grosseiro de regência, porque como conhecer é transitivo direto, o lhe não pode ser empregado no papel de objeto direto. Portanto, são frases interessantes, naturalmente elaboradas com o intuito de fazê-lo errar, e é só você ir ganhando intimidade com a regência verbal. Olha que são verbos populares do dia a dia e você vai formando uma base para entender que o visitar é transitivo direto, o admirar também transitivo direto, o conhecer idem, e quando um verbo transitivo direto tem como complemento o pronome lhe, aí temos um equívoco gramatical. A aula de hoje chegou ao fim, mas você sabe que as nossas aulas estão todas à sua disposição. Basta acessar o portal da UEA, o link para o pré-calouro, e ali você encontra todas as aulas de língua portuguesa, de literatura brasileira, de redação e, claro, de todas as disciplinas que são importantes para você conquistar uma vaga na universidade pública. Até a nossa próxima aula.